amanhã, para este mesmo 26 de fevereiro de 2020, vamos mesmo dar início ao momento especial. Vamos, porque é quarta-feira, ao encontro da Hora das Mães no Haja Manhã. Uns minutos para desligar o piloto automático e pensar fora da caixa. Pare, respire e sinta. Hora das Mães com Susana. Sei lá se é Susana ou não, estamos sob máscaras hoje. Bom dia, Susana. Bom dia! Bom dia, Marcela. Bom dia. Bem, passou o carnaval, mas ficou a promessa, não é? Na passada. Tirarmos máscaras. De tirar a máscara. É verdade. Tirar a máscara. E neste caso é mais desmistificar a máscara. Desmistificar a máscara. Eu acho este tema tão interessante. Eu utilizo muito o tema das máscaras quando trabalho com as pessoas. Nas terapias, no trabalho do desenvolvimento pessoal que eu faço com elas, no trabalho da consciência. E as máscaras são sempre aquele elemento importantíssimo que é que máscara é que nós colocamos perante qualquer situação, qualquer pessoa, que máscara escolhemos nós. E ainda bem que estamos no Carnaval, porque eu acho que este tema é sempre de interesse para todas as pessoas. E a questão das máscaras. Há muitas pessoas que dizem, aquela pessoa é tão falsa, aquela pessoa, é uma coisa pela frente e outra por trás. E estas questões das máscaras são muito mais comuns e se calhar não tão negativas quanto as pessoas acham. O que é que tu achas, Susana? Eu acho que é a questão do negativo. Eu ponho uma máscara quando estou com a Marcela, sou uma pessoa, mas quando estou a falar com a Ana sou uma pessoa um bocadinho diferente. Ok. Não necessariamente melhor, não necessariamente pior, diferente. Tenho uma forma de comunicar com a Marcela, tenho uma forma de comunicar com a Ana. Sim. Eu acho que essa é a palavra-chave. Comunicar. E eu gostava de desmistificar exatamente as máscaras utilizando essa palavra magnífica que é comunicar. Como é que nós comunicamos com as pessoas? Como é que nós falamos? Que palavras utilizamos? Que gestos, que jeitos? E se falamos com a pessoa que nos atende, por exemplo, num sítio qualquer, numa loja, num supermercado, da mesma maneira que falamos com a pessoa que temos lá em casa. Será que falamos da mesma maneira? Será que falamos da mesma maneira com uma pessoa que seja um professor, ou um chefe, ou seja, alguém que hierarquicamente está acima de nós? Ou falamos da mesma maneira com a pessoa que está hierarquicamente abaixo de nós? Isto respeitando todas as posições. Então nós mudamos a forma de comunicar. E nada disto tem a ver com respeito. Nós podemos respeitar todas estas pessoas, independentemente de ser acima, de ser abaixo, são de em situações diferentes. Mas a forma de comunicar é diferente. Existe uma linguagem, existe um padrão, uma estrutura. Muito além da linguagem, não é? Muito além da linguagem, toda uma cultura, todos uns hábitos, uns costumes. E nós acabamos por aprender a adaptar-nos às circunstâncias utilizando essa máscara. Que eu gosto de chamar os vários eus. Nós temos vários eus. Temos o eu que volta e meia é professor, gosta de corrigir os outros. Temos o eu que é o filósofo, gosta de pensar sobre a vida e as questões universais. Temos o eu infantil, que faz birras quando não tem aquilo que quer e amua. Temos muitos eus, há assim imensos eus. Há os eus criativos, há os eus masculinos, há os eus femininos. Todos nós somos um conjunto imenso de eus. E depois todos esses eus, alguns desses eus, incorporam alguns papéis. E assumem a liderança. E é aqui que nós achamos que a máscara ou o eu que está a liderar é diferente e pode ser o problema. É quando nós assumimos um eu mais poderoso que os outros todos e aquele eu é tipo aquela chave mestra das fechaduras. É pau para toda a obra, vai a todas e acaba por ficar pouco prático ou pouco funcional porque nós utilizamos sempre a mesma identidade, sempre o mesmo eu, sempre a mesma parte de nós, em várias situações diferentes e não temos a flexibilidade de nos adaptar à situação, ao meio ambiente. Então, a pergunta que se lança aqui é quem sou eu de verdade? Porque se nós precisamos da comunicação para viver em sociedade, para nos relacionarmos com os outros, precisamos então desses vários eus ou dessas máscaras. Quem somos nós quando não temos máscara nenhuma? Acho que essa é uma pergunta tão gira. Eu não sei se te lembras, o ano passado fiz uma agenda
que dei às pessoas que foram comigo em viagem e essa agenda tinha essa pergunta todos os dias. Ui. Eu, enquanto estive a trabalhar na agenda, que foi durante 3 meses, a verdade é que eu nunca respondi a mesma coisa em dia nenhum. Quem sou eu hoje? Então a pergunta... E agora? Porque não quer dizer que o meu eu, a minha resposta do quem sou eu agora seja a mesma depois de nós acabarmos este programa. Se calhar não vai ser. Certamente que não. Para já porque nós temos que introduzir aqui a nossa biologia e a base de tudo, que é a regeneração celular, que é constante. Portanto, nós estamos sempre a mudar partes de nós e a substituir por novas. Portanto, o eu que era há minutos atrás, não é? Esta estrutura celular, este corpo que nós somos, Há muita coisa que já há mudou. muita coisa que já está a mudar e quando formos à casa de banho, há muita coisa, muita parte de nós que nós deixamos lá ficar. Mas fomos nós, há minutos atrás. Portanto, nós estamos sempre nesta grande alteração, renovação, adaptação ao meio, em consumo constante de energia. Mas a questão do quem sou eu é muito mais além do que o nosso corpo, ou naquilo que nós estamos sempre aqui a manter, esta vida que circula aqui nas nossas veias, neste nosso ser, e temos que expandir esta pergunta ao quem sou eu quando. E tu estavas a dizer muito bem, quem sou eu quando? Quem sou eu com quem? Em quê? Em que situação? Em que parte, em que situação é que eu sou? Qual é a parte de mim que eu escolho agir ou comunicar em determinadas situações? Então, ter máscaras e o sentido negativo que nós demos ao longo do tempo à máscara é porque as pessoas parece que se tornavam falsas. A questão é para quê, e a pergunta aqui é muito importante, não é o porquê, é para quê que a pessoa escolheu aquela identidade, aquela parte de si naquela situação. Eu acho que, só antes de ires aí, que estou a adorar para onde tu vais, mas eu queria antes de ir aí perceber, se calhar esta questão de a máscara ter ganho uma conotação negativa foi mais, e falsa, foi mais porque havia aquela, ou há muita gente que tem aquela ideia de que nós só temos uma, só somos um eu. Exato. E não estamos a ser autênticos porque aquela pessoa assume que nós somos aquela pessoa. Não nos conhece os nossos outros eus. Então, como não estamos a ser aquele eu naquele momento, estamos a ser falsos, estamos a usar uma máscara. Historicamente, nós temos esta noção das máscaras muito a ver com o teatro e com questões históricas e culturais. Hoje em dia já nada disso faz sentido e nós mantemos porque de alguma forma há um ganho em manter esta ideia do que tu estavas a dizer, ou seja, a questão da máscara ser algo associado a algo negativo. Portanto, nós se continuamos a acreditar, e estas crenças são muito importantes na forma como nós gerimos esta comunicação, a acreditar que as máscaras são negativas, então quando nós assumimos uma parte do eu que nós não sabemos lidar bem internamente, nós vamos estar a criticar essa máscara que por momentos tivemos que colocar. Então isto tem muito mais a ver com a relação que temos connosco próprios e com a comunicação e consciência que temos nós próprios do que com a máscara em si, ou seja, do que com a forma como comunicamos com o outro e com o meio que está à nossa volta. Portanto, há aqui 2 pontos importantíssimos que têm a ver com este surgimento destas máscaras ou destes eus. Ponto número 1. Surge um eu quando eu estou a tentar evoluir e, portanto, eu comunico com o meio da maneira mais acertada, pelo menos que a pessoa sente acertada naquele momento, para aprender algo e continuar a evoluir. Ou seja, basicamente eu introduzo alguma mudança nos meus hábitos, na minha forma de estar e de ser, para evoluir, para experimentar, para ver como é que eu me dou naquela mudança. E muitas vezes nós vamos experimentar copiar o outro para sentir em nós o que é que será, como é que eu me sinto quando sou aquilo. Então, esse momento em que nós assumimos deliberadamente algo que ainda não é nosso, nós estamos a experimentar. É como as crianças, e as crianças são ótimas a fazer os seus teatros e a inventar e a criar as suas personagens, porque exatamente enquanto criam aquela personagem, elas reconhecem-se, ou não, naquela personagem. Portanto, há aqui uma necessidade muito importante da máscara para nós evoluirmos enquanto pessoas e nos conhecermos. E também existe, é o ponto número 2 importante das máscaras, que é para sobreviver. Nós assumimos um determinado papel, uma determinada forma de comunicar. Como forma de proteção. Como forma de proteção, de sobrevivermos no grupo, na situação. Portanto, as máscaras são estratégias
de adaptação ao meio. Os vários eus são estratégias de adaptação ao meio. E nós temos em nós... Seja numa perspectiva evolutiva, seja numa perspectiva de sobrevivência. Então são tudo estratégias. Então a máscara é sempre positiva, porque ela é o meio que nós temos de nos relacionarmos com o que está à nossa volta. Ou seja, a máscara é a forma como nós nos adaptamos e nos integramos na comunicação com o meio, com quem nos envolve. É um canal de comunicação. Nós não conseguimos passar para o outro informação se não passarmos de alguma forma através de um canal de comunicação. As palavras, os conceitos, a postura, os gestos, tudo isto compõe uma máscara. E então é muito interessante quando a gente olha para as nossas máscaras e percebe o que é que eu estou a ganhar quando escolho esta máscara. Qual é a estratégia que eu estou a decidir ter neste momento quando escolho ser assim. E voltamos a uma conversa importante que eu acho que até referi a semana passada, que é, e referi sim, que tu até comentaste, que é, mas eu não sou essa máscara. O quem sou eu não pode ser respondido por uma máscara. Eu não sou eu sou estas máscaras todas, eu sou muito mais... Do que estas máscaras que eu já experimentei, porque posso experimentar outras diferentes. Do que as estratégias que eu adquiri, ou que eu decidi adquirir enquanto ser, eu sou um ser que em consciência, e muitas vezes inconsciente, porque a maior parte das pessoas não tem consciência deste processo, e é um processo muito bonito, quando nós ganhamos consciência de toda a elaboração, de todas as experiências que tivemos ao longo da vida para estas tomadas de decisão, e quando a pessoa assume que pode ser algo diferente, arrisca a fazer outras experiências e percebe que eu não sou a minha máscara, eu tenho uma máscara, ou seja, eu tenho um canal de comunicação, eu tenho uma forma de eu posso escolher, como escolho vestir este casaco, podia ter escolhido outra cor, outro casaco. Exatamente. Porquê que tu escolheste este casaco com esse design? Se, por exemplo, vivesses noutra parte do mundo, provavelmente esse casaco não seria de toda a tua escolha. Exato. Porque esta não é? As nossas escolha no meio, a escolha do meio, é a escolha do grupo, é a escolha do meio onde estamos. Portanto, é muito importante perceber que as nossas máscaras existem para, ponto 1, ajudam-nos a evoluir e ajudam-nos a sobreviver. Mas agora uma questão, mas se calhar fazemos esta questão do quem sou eu e inclusivamente até nos podermos identificar com esta máscara num dia. Eu hoje vou dizer que sou a Susana de casaco azul e camisola, nem sei que cor é esta. Eu posso me escolher identificar para também ganhar essa consciência, ou seja, é uma pergunta que pode ter sempre respostas diferentes. Podemos nunca conseguir... Eu acho é que tu não deverias associar quem és tu à tua máscara, porque tu não vais ser a tua máscara, tu vais viver a tua máscara. O ser é uma coisa muito mais profunda, muito mais transcendente. Eu sou o que eu sou o tempo todo. A forma como eu me materializo, como eu me expresso, as escolhas que eu faço, é só naquele momento. E é o momento do agora. Eu sou o que eu sou para sempre, é eterno, há uma essência que continua aqui, apesar... E este é muito giro. Façam aí em casa, por favor, este exercício. Imaginem, ou lembrem-se de uma fotografia que vocês tenham de há 10, 20, 30 anos atrás. E percebam as diferenças entre hoje, quando se olham ao espelho, e essa fotografia. Estão diferentes. Mas continuam a ser a mesma pessoa. Mas o corpo, a cara, a pele, os cabelos, está tudo diferente. A forma de comunicar. Tudo está diferente, nós estamos em mudança constante. E as escolhas que nós fazemos são escolhas no momento, no presente. Cada vez, e porque está tudo a mudar, imagina, todas as pessoas, todas as coisas estão em movimento. E em cada relação, que é sempre nova e está sempre em mudança, nós escolhemos algo diferente de nós. Mas há algo que é fixo. E esse nosso ser... que temos que trabalhar a consciência dele, porque ele é muito além do nosso corpo, ou das nossas emoções, que são as químicas, ou dos nossos pensamentos, que são a estrutura neuronal. Nós somos algo mais que tem estas partes. Portanto, a questão aqui não é quem sou eu que me associo a esta máscara, é que parte de mim eu escolho para agir neste momento na relação com o Mas quando digo isto, eu percebo claramente, e obrigada pelo esclarecimento, é no sentido de, se calhar é uma boa forma de eu ganhar mais consciência das várias partes. Eu sou a soma do todo, mas para eu conseguir ganhar consciência das várias partes de mim e das várias partes que vão surgindo, é um bom exercício até de reflexão de fim de dia. Quem é que eu fui hoje? Quem é que eu fui? Quem é que eu escolho ser amanhã? Quem é que eu escolho?
Agora, neste momento, com quem? Em que situação? É mais micro, não é tão macro. Porque nós não vamos ser a mesma pessoa o dia todo. Sim. Nós vamos ser, dizias ainda há pouco muito bem, tu vais ser uma pessoa com a Marcela, vais ser outra pessoa com a Ana, porque há canais de comunicação específicos para aquela relação, que muda até no mesmo momento, ou basta olhares para duas pessoas diferentes e o teu canal de comunicação tem que alterar, porque é uma relação única. Então nós não vamos ser uma única coisa. Fazer isto eu a comunicar com a Marcela, eu a comunicar com a Marcela, eu a comunicar com a Ana. São relações, porque nós vamos construindo as relações e têm códigos diferentes, códigos próprios. E nós temos que respeitar esses códigos. É claro que se a pessoa não tiver consciência, cada um de nós cria estes códigos de relação, e se eu estiver aqui mal com a vida, vou dizer assim, vou ficar chateada, porque a Susana não fala comigo da mesma forma que fala com a Ana. Posso criar um problema. Bom, então vamos lá meter a colherada da comunicação via Facebook, como aliás tivemos na passada semana. Temos um cumprimento especial de alguém que nos está a ver, o Jorge Rosa, um cumprimento especial para o Jorge. Olá Jorge, bom dia. Para uma senhora Mariana Militão que nos diz bom dia. Olá Mariana. Beijinhos. Mas temos aqui alguém que apresenta uma questão. A Cris Soares diz que eu acredito que as pessoas estão a usar mais a máscara do que real. Do que o real, possivelmente, do que real. Portanto, aqui a pessoa coloca a possibilidade da pessoa usar a máscara o tempo todo. A Cris é que fala. Sim, o tempo todo, sim. Cris, então eu coloco esta questão para si, Cris. O que é real? Porque se real é a nossa percepção do mundo, se é só nossa, como é que nós a transmitimos para o outro? Se o outro tem uma percepção muito própria, muito pessoal, com base nas suas vivências, como é que eu comunico com o outro? Eu posso estar a ser real para mim, mas o outro não me entende. Então eu tenho que encontrar aqui uma forma de comunicar e de expressar ou de transmitir aquilo que estou a pensar numa linguagem que o outro vai entender. Então nessa necessidade de comunicar, nós vamos ter que criar aqui vamos lhe chamar máscara por momentos, não é? E nessa criação com máscara, nós vamos ter que sair desse todo que nós somos para entrar numa parte que comunica com o outro. Não sei se me fiz entender. Mas eu até vou mais longe, eu até vou aqui à questão do como surge a máscara, porque de certa forma percebo, ou vejo, tento ver a pergunta de uma forma diferente da que tu vias, que é, sim, claro. Sem dúvida, eu acho que neste momento, na nossa sociedade, nós estamos todos num de dois caminhos, por isso é que se calhar aparece mais que estamos a usar a máscara, parece mais esta questão de somos mais voláteis, andamos a alterar mais, porque estamos todos a evoluir ou a sobreviver, e neste momento estamos num momento em que se nota muito isto. Há muita gente a querer evoluir e a fazer estas experiências e a experimentar-se e a conhecer-se e a conhecer-se noutras vertentes, e há muita gente, especialmente agora com esta cultura de medo que estamos a ter, em modo de sobrevivência. Sim. E a utilizar as máscaras para se proteger e qual é a máscara que está ativa neste momento quando se ouve as notícias que estão aí a correr? É a máscara do medo, eu não vou ser capaz, eu não vou sobreviver, ai coitada de mim, o que vai acontecer a mim, as minhas coisas, e fora. São máscaras que surgem, são eus que vêm ao de cima. Sim. O meu conselho sempre, em terapia fazemos sempre isto, ouçam, observem essa parte que vem ao de cima, observem essa parte que comunica. Ela traz-vos uma mensagem de uma parte que também é verdade em nós. Ela não é a única, ela é uma parte de nós, portanto ela traz uma verdade. E temos que observar para entender e para perceber de forma mais profunda e que não é visível o que é que realmente nos está a motivar escolher aquela parte e não outra para vir comunicar ou reagir ou relacionar-nos com o mundo. Sim. Porque a escolha é uma escolha muito interna e muito profunda e muitas vezes tão inconsciente tão profunda que nós nem que nós não temos acesso a essa informação. Então, quando nós assumimos um determinado papel, às vezes, e aqui um pouco à pessoa Iris, Cris. Desculpa. Muitas vezes a gente nem tem consciência que essa ideia da verdade também já é uma escolha. Então a ideia e o conceito ou a crença que temos de verdade também já é um eu que está a falar. Isto é mais profundo e muito complexo. E além disso, quando nós começamos a descascar a cebola em terapia e começamos a perceber que... Qual é que é essa necessidade de verdade, de onde é que vem, qual é ela? Sim. Que a experiência, há alguns no nosso passado inconsciente, levou-nos a pensar que a verdade é daquela maneira. Sim. Mais alguma questão que aconteça? Não, agora de momento via Facebook, pois não. Está sossegadinho. Está sossegadinho. Pronto,
vamos concluir. Portanto, para concluir, eu gostava de deixar aqui sempre o meu cunho, que tem a ver sempre à volta da consciência e da consciência transpessoal e da colocação do nosso papel como observador das próprias máscaras e eus que vão surgindo em nós, ou seja, pararmos para olhar para nós e perceber porque é que eu fui escolher esta parte de mim, o que é que está por trás, que necessidade eu tenho para esta escolha, e vou tocar no ponto da consciência. Portanto, o que é que eu deixo aqui como remate final? Quando é que surge a máscara? Por duas razões. Ou porque nós queremos evoluir, aprender e ganhar conhecimento sobre qualquer coisa que ainda não temos, ou porque queremos sobreviver. Portanto, escolhemos um eu nestas duas relações, que é da evolução e da contração, proteção, evolução, expansão, exatamente, porque este movimento é um movimento do universo, constante, portanto nós estamos na nossa vida sempre a expandir e a contrair, e depois é um canal de comunicação que nós necessitamos quase que obrigatoriamente para nos comunicar com o mundo e pôr cá fora palavras, gestos, conceitos, aquilo que estamos a viver dentro de nós, que pode ser muito inconsciente e portanto sai automaticamente, ou se tiver uma maior consciência, nós podemos partilhar nessa informação que eu neste momento estou a ativar esta parte de mim e não outra. Portanto, a consciência aqui é que faz toda a diferença. Não que a máscara seja boa ou má, mas a forma como comunicamos é sempre uma necessidade de evoluir. Ou seja, na verdade, nós temos um carnaval constante. Ou seja, o carnaval acabou, mas nós temos um carnaval constante. Nós temos um carnaval agora, constante. Que entramos na quaresma e sejam as pessoas católicas ou não, religiosas ou não, sem dúvida que a quaresma é um momento e uma altura que convida à introspeção e ao aumento de consciência. Por isso é um bom momento para nós, não digo tirar as máscaras, porque isso é impossível, é a nossa forma de comunicar, mas é de nós tomarmos consciência e observarmos as máscaras que usamos, quando usamos. Com quem, em que situação. E se escolhemos continuar a usar estas, ou se há outras que podemos usar. Então a proposta que nós podemos deixar aqui ficar aos nossos ouvintes e quem nos está a ver é que observem o que é que está dentro inconscientemente, qual é o agente motivador que vos leva a escolher aquela forma e não outra. E eu agora vou ter aqui uma terceira e quarta máscara para nós escolhermos outras diferentes destas, mas não, destas ficaram lá fora. Ora, não trouxemos outras. Pronto, ficamos com as nossas assim. Basicamente, acho que é isto. E é um ótimo convite. A quaresma começa hoje. Independentemente, eu de acordo com a Susana, independentemente de religiões e tudo mais, eu acho que, sei lá, a estrutura da vida de todos nós em geral está muito bem feita. Há um momento de introspeção que é feito para todos, independentemente para todas as religiões, e que para os católicos surge agora estes dias, a quaresma, os 40 dias. Portanto, cada um... Depois renascer com outra vida, com outra força, e construir, e florir, e dar frutos durante o resto do ano, até voltar ao inverno, em que nós devemos recolher, repensar o que foi o ano, recolher as sementes, voltar a semear e depois voltar a renascer. Tudo é um ciclo, tudo é expansão e contração, e todos nós também devemos expandir a nossa consciência e depois entrar dentro de nós, retrair um bocadinho para ir arrumar a casa com as novas consciências que temos. É isso mesmo. E por hoje? É tudo. Então até breve. Vamos contrair, agora já expandimos, agora vamos contrair. É verdade. Até breve, uma ótima quarta-feira. Marcela, sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada, também. A Susana é mais semanal, Marcela mensal. Mas sim, são momentos de introspeção que deixamos e curiosos. As sementinhas que ficam. As sementes do pensamento. É por aí. Então, a continuação de uma boa semana. Uma boa Páscoa. Obrigada. Obrigada. E até breve. Até breve. Concluímos assim